Olá, 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 nono ano, tudo bem com vocês? Professor DJ Kinsey aqui para mais uma aula de arte. Lembro a todos que eu estou lançando essa aula às 8 da manhã, tá? Mas que às 11 horas da manhã de hoje nós temos uma videoconferência, ok? Beleza, turma? Então, o assunto de hoje é teatro. Então, teatro através dos tempos. Né? Nessa primeira imagem aqui, na imagem de abertura da apostila, já vem uma coisa muito interessante, que é uma pintura grega. Né? Repare nos figurinos e nos adereços dos atores do teatro grego clássico, representados neste vaso de cerâmica de 410 a.C. Você reconhece elementos da linguagem teatral? Bom, primeira coisa, tem aqui uma máscara. Né? Provavelmente ele vai colocar essa máscara ali. Ele está totalmente vestido ali com uma roupa diferente, né? Ele está com um figurino teatral. Uma das coisas mais importantes durante o teatro grego clássico, lá da antiguidade, era a máscara, né? Eles, eles usavam máscaras durante as apresentações. E essas máscaras que deram origem a toda a ideia, toda a concepção do teatro entre tragédia e comédia, enfim, que nós vamos aprofundar durante as próximas aulas, né, que nós vamos falar sobre teatro, né? O teatro nasce, antes de tudo, como uma concepção religiosa. Então ele é feito para adorar um Deus. Ele é feito para que para louvar a um Deus. Durante a antiguidade, ele começa no Egito, depois migra para a Grécia com o Tespes, né, que é considerado o primeiro grande ator, diretor de teatro, e eu vou falar um pouco mais posteriormente, mas ele começa com uma intencionalidade religiosa, tá? Não sei se vocês sabiam disso. Então, nos dias de hoje, olha só, começando por você, nos dias de hoje, o contato das pessoas com a arte da representação é frequente, seja nos filmes, nas novelas, em algum momento deparamos com atores e atrizes exercendo o ofício de interpretação. Muita gente também tem atores de rua que fazem isso, né, nos lugares públicos e tal. Entretanto, não é sempre que temos a oportunidade de assistir a peças de teatro. E agora, com a pandemia, isso vai dificultar ainda mais. Né? Cinema e teatro têm pontos de contato, mas são expressões artísticas diferentes. Cada um deles tem uma linguagem artística com características próprias. Na minha opinião, o teatro sempre foi mais exagerado nas expressões e o cinema mais contido na questão de mostrar uma emoção. No teatro, diferentemente do que ocorre no cinema, a ação se desenvolve no tempo presente, diante do público. Pode ter alguma passagem que outra no tempo, mas daí o que acontece? Fecham-se as cortinas, muda-se de ato. Normalmente é isso, né? Uma peça de teatro ela é dividida entre cenas e atos. As cenas é quando quando trocam os personagens sem fechar a cortina, né? Quando muda um personagem ou ele entra ou sai de cena, quer dizer que mudou a cena, né? Então, entra ou sai de cena, que a gente entra ou sai do palco, né? Muda-se a cena. O ato que a gente chama é quando fecham as cortinas, tá? Às vezes temos peças de até 3 atos, né? E às vezes peças em que abre-se a cortina e só fecha no final. Ou seja, o artista e plateia no mesmo espaço em tempo real. Essa presença viva produz a teatralidade, ou seja, o efeito artístico próprio dessa linguagem. Não quer dizer que no cinema isso não possa ser feito. Tem alguns filmes que tentam imitar, né, ou criar sensações de teatro. Se não me engano, tem um filme chamado Dogville
que ele não tem nem cenário, é tudo umas coisas desenhadas no chão. Eu não sei se é Dogville, eu tenho que procurar depois. Eu assisti esse filme há muito tempo. São só coisas desenhadas no chão, sabe? E eles vão atuando como se essas coisas fossem de verdade. Sei lá, tem um cachorro latindo o tempo todo, mas o cachorro não aparece, só aparece escrito no chão cachorro, sabe? É um elemento teatral traduzido para o cinema, né? Porque tem várias peças de teatro sem cenário por aí, que dependem somente da atuação, né, do ator, que ele tem que segurar a peça mesmo sozinho. Participar da montagem de peças em escolas, organizações de bairro, igrejas e centros culturais, entre outras possibilidades. Às vezes precede a experiência de assistir a uma peça em um teatro. E é até muito comum que a primeira relação das pessoas com o teatro seja dessa forma. Se você já foi meu aluno em anos anteriores, vocês sabem que eu adoro trabalhar com teatro em sala de aula. Muita gente não gosta, claro, é normal. Mas é interessante ter essas experiências também, né? Eu tenho certeza que os alunos atuais do nono ano, que foram meus alunos antigamente, no sexto, no sétimo, né? E o pessoal aí, enfim, que me conheça sabe que eu gosto muito de trabalhar com teatro, né? Neste módulo nós vamos estudar a origem do teatro, tá? Vamos comentar mais sobre isso e parte da sua transformação no decorrer do tempo. Eu vou falar de várias peças, vai dar vários exemplos para vocês, falar de como as pessoas estão indo ao teatro agora, no meio da pandemia. Vamos falar também sobre como ter aula de teatro virtualmente, que eu sei que tem vários cursos de teatro por aí que estão fazendo isso. A gente vai conversar sobre várias coisas, mas inicialmente, eu quero que vocês reflitam e respondam essas questões aqui para mim, ó. São respostas pessoais quase todas. Você já teve a oportunidade de assistir a uma peça encenada em um teatro? Sim ou não? Pode citar qual que você viu também, se você lembrar. Você já participou de alguma montagem teatral? Quando e onde? Se você foi meu aluno, você já participou pelo menos em sala de aula. Você lembra disso? Você lembra como era a peça antiga, que você fez para mim antigamente? Você frequenta alguma cerimônia religiosa? Reconhece elementos do teatro nela? Quais? Tem algum elemento teatral? Se você vai em alguma igreja, alguma coisa assim? Tem alguma representação, né? Alguma atuação dentro da sua igreja? Qual é a diferença entre um ritual religioso e uma peça de teatro? Essa daqui é uma coisa para você pensar. Pensa, o que tem na igreja, que tem também no teatro, né? É uma semelhança. Todo mundo sabe, né? A questão do palco, de algumas encenações e tal. Mas tem as diferenças, que eu acredito que seja principalmente a intencionalidade, né? No teatro você tem a intenção de divertir o povo. E na igreja, qual que seria a intenção? Né? Pensa nisso um pouquinho e me responde aí, por favor. Lembrando que às 11 da manhã de hoje nós temos uma videoconferência e a gente vai conversar um pouco sobre isso e sobre outras coisas também relacionadas ao teatro. Ok, turma? Então me esperem lá daqui a pouquinho na videoconferência e respondam essas perguntinhas para mim. Ok? Grande abraço a todos. Hoje eu fico online até as 4h15 da tarde. Se você tiver dúvida, pergunta aí. Beleza, turma? Valeu, Nono.